Olá, Entre Família tá chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Segundou por aqui com muita alegria, até porque eu estou ao lado dele, Lucas Nascimento. Muita alegria, com certeza, viu? Força. Você viu? É força de quem malha. Você agora tá toda na academia. Tô toda quebrada por enquanto, porque eu tô passando um processo de sedentarismo puro para algum tipo de movimento, né? Mas é satisfatório isso daí. Obrigada Tá dando por esse resultado. É isso daí, foca nisso daí. Daqui a pouquinho você vai acostumar e é isso que funciona. Mas tô feliz por você, de verdade. Obrigada, Feliz. Lucas, por esse apoio moral, vindo de um Eu maromba. vou ficar Quem vê até pensa, mas eu vou ficar cobrando você. E aí, foi, não foi? Cadê? Vamos tirar esse projeto. Vamos seguir com Vamos seguir com o programa. Boa tarde pra você de casa, que bom estar por aqui. Inclusive hoje, um programa bem especial, inclusive com o tema de hoje, falando sobre INSS. Muitas dúvidas rolam. Eu fico sempre conversando com algumas pessoas, volta e meia surge esse tema na roda de conversa, alguns amigos, ixi, pra mim nunca vai acontecer isso. Ou então, poxa, meu sonho é se aposentar já, conseguir viajar tranquilo, tudo. Enfim, são várias perguntas, mas hoje vai trazer realmente essa questão e realmente tirar dúvidas, porque surge muita dúvida quando se fala um pouco mais sobre esse tema, né? Hoje o tema é INSS, o que você precisa saber antes de se aposentar. O Lucas deve estar muito longe ainda dessa, né, Lucas? Não deve ser uma coisa que passa pela cabeça dele, essa preocupação ainda. Mas realmente, para você ver, né, até um jovem já pensa nessa situação. Todos nós pensamos, né, nesse processo. A gente pensa, mas nem sempre a gente consegue se programar e se preparar para isso, né? Em vários sentidos. Já começa pela questão psicológica e emocional. Mas hoje a gente tem aqui um advogado, minha senhora, meu senhor, que vai tirar todas as nossas dúvidas sobre o tal do INSS e o que a gente pode fazer, né? Ou saber, a gente deve saber antes de se aposentar. Porque às vezes a gente deixa isso para resolver na hora, né, Lucas? Deixa isso para resolver lá na hora e aí é onde a gente descobre uma série de coisas que a gente poderia ter evitado antes. Sim, aí já realmente encurtar o caminho ali, você correr tentar encontrar saídas, respostas para tantas, porque vai falar pertinho por ali. Tantas vezes começa a surgir aquele desespero, vou conseguir, não vou conseguir, o que precisa, o que falta aqui. Tenta encontrar, às vezes nem todos têm as respostas, e quando você vai com mais calma, mais tranquilo, o processo tende a ser melhor, né? É isso aí. Hoje a gente vai descobrir com que idade você pode aposentar, se você é autônomo, você tem que contribuir por mais tempo, por menos tempo, e se você não contribuiu por um período na sua vida, teve um intervalo, será que ainda dá para você recorrer e tentar fazer alguma coisa? Tudo isso e muito mais aqui hoje no Entre Família. Entendeu, né? Mas, gente, voltamos. Voltamos. Um leve bug numa segunda-feira, né? Por que não? Não, para ficar alerta. Você que saiu rapidinho por aí, falou, não, o intervalinho vai demorar. Não, é rapidinho, já pode voltar, foi aquela deixa, né? Foi. Ah, me liguei realmente que voltou. Então já pode voltar com a gente aqui, porque é o seguinte, seria muito bom estar com você. E olha só, o programa realmente falou um pouquinho sobre essa questão, INSS, esse tema. Só que é legal que, além do nosso especialista estar por aqui para responder algumas dúvidas que a gente vai trazer para a nossa sala aqui, o pessoal de casa também pode participar. Você pode mandar sua interação também com a gente, mandar a sua pergunta. Inclusive, temos um número aqui que eu vou até adiantar. Mas antes, é o seguinte, o tema de hoje, aliás, a pergunta de hoje é o seguinte, você tem alguma dúvida sobre como funciona a aposentadoria? Eu tenho as minhas aqui, acho que a Suza também tem. Tem, as dela, claro, né? Sempre, né? E você com certeza tem a sua, então você pode mandar pra gente pelo WhatsApp, o número é o 12 98315 0249, pode mandar lá. Caso não tenha salvo, esse número já salva com você para sempre participar aqui do Entre Família. Mas também temos um outro meio que é o QR Code, né? Não, e como é que fala? Não, eu nem ia te perturbar com isso. É QR Code aqui no Brasil, mas de onde o Lucas já andou viajando, né? Fala de outro jeito, né, QR Lucas? Code, deixa quieto. Não quer falar inglês? Tem aqui, ó, esse quadradinho aqui do lado, ó, só você apontar a câmera do seu celular para cá, já vai ser direcionado. Super mais fácil, você já manda, consegue conversar com a gente e mandar a sua pergunta. E uma dica, tá? Não perde nada do programa, porque cada informação é muito preciosa. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, já aumenta o som da sua TV, deixa conectado, não saia nem no intervalo para você não perder nenhum tipo de informação, já que a gente tem um advogado que atua com isso e está aqui à nossa disposição hoje. Combinado? Então, bora lá, Lucas? Por favor. Vamos receber hoje aqui, pela primeira vez,
ele que tá vindo no Entre Família. Tomara que venha para ficar, né? Quem sabe ele goste, né, Lucas? E aí a gente já tem um especialista aqui pra gente favoritar. Tá sempre com a gente. É isso aí, que seja feito convite, aí já vamos estender. Já vamos deixar aqui, né, esse apelo ao vivo. A gente recebe com muito carinho o Davi Barbosa, ele é advogado, especialista em direito previdenciário. Então, vou falar aqui um pouquinho do currículo dele. Ele é bacharel em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Ele também é especialista em Direito Civil e Processo Civil, Direito Público, MBA em Direito Trabalhista e Previdenciário, que vai ser a nossa temática hoje, e está fazendo um mestrado aí em Gestão de Conflitos, Mediação e Arbitragem pela Escola Superior de Advocacia, e ele atua também como conciliador e mediador do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de tecnólogo em Segurança Pública. Então, assim, a gente tem um especialista que atua nas duas frentes mais polêmicas, INSS e família. A gente está aqui com o Davi Barbosa, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É um privilégio estar com vocês, para debater sobre esse tema tão interessante, que é o direito previdenciário, INSS, para todos, né, como conhecem. E temos muito assunto para conversar. Vamos lá. Bastante mesmo. Bora. Seja muito bem-vindo, que bom estar com você por aqui. A gente pode começar já perguntando quais são os tipos, né, de aposentadoria que existem, né? Bom, eu creio que antes de falar dos tipos de aposentadoria que hoje nós temos, a gente precisa lembrar do que nós já tivemos, né, e do que ainda está em transição, né, após a reforma. Então, eu costumo dividir em dois períodos, antes da reforma e pós-reforma. Lembrando também que o direito previdenciário, né, o que significa previdência? Né, significa qualidade, né, pelo dicionário, né, brasileiro, seria qualidade de ser prudente. Então, a gente sempre tem que pensar em como ser prudente em todas as fases da vida. Né? Você vê que nós, até ela fez a brincadeira que você é jovem ainda. Eu já estou chegando nos 40 esse ano, completo 40 anos. Então, já passei por algumas fases, né? Alguns estão um pouquinho mais avançados. Só que a gente tem que ter esse raciocínio. Uma linha do tempo, né? Quando eu comecei a contribuir, né? Quando eu me inscrevi, né, no sistema, né? Seja o regime geral de previdência social, e o tempo vai passando. Então, a gente não pode esquecer que o tempo vai passar. Hoje a gente vê uma certa imprudência, e eu fico muito preocupado com isso. Porque, poxa, eu sou jovem, então eu não vou pensar nisso. Ah, eu estou na meia-idade, uma hora vai chegar. Não é bem assim. Eu acho que a gente tem que pensar e ser prudente. Lembrando dos ensinamentos, né, Eclesiastes, vós jovens, se preparar para a velhice, para o momento de se despedir, de dar tchau. Então, a gente tem que pensar É que a gente nesses parece pontos. que tenta evitar, né, Davi? É para onde a gente vai, né? Eu vejo isso no escritório todo dia. Né, gente que se preocupa, tem muita gente prudente, né, que planeja, né, que não quer ser surpreendido, né, mas vejo muita gente que deixa a vida levar. Eu acho que não é bem por aí. Tá? Então, quando você fala que tem o antes e o depois, esse antes, ele ainda funciona alguma coisa para os nossos dias antes da reforma? Vamos agora trazendo, né, para nosso tema, nossa pergunta, é justamente isso. A reforma chegou em 13 de novembro, justamente dia do meu aniversário, 13 de novembro de 2019. Né, eu nasci um pouco antes. Então, só um pouquinho. Só um pouquinho. Uns 4 décadas. Então, se a gente puxar um pouquinho aí na regra para trás, nós temos um período chamado antes da reforma e após a reforma, né? Que foi um grande divisor de águas, realmente. Então, você que já era inscrito no sistema, né, do regime geral de previdência social, você tem que pensar da seguinte forma: eu atingi os requisitos daquela época, até a data, até 12 de novembro, eu atingi os requisitos necessários para me aposentar. Se você atingir os requisitos, você tem o chamado direito adquirido. Então, até 2019, final de 2019. Exatamente. Foi publicada a lei dia 13, né? Publicou a lei, começou a valer. A lei só vale após a publicação. Teve muita discussão, né, sobre essa emenda constitucional e tal, que alterou, né, a legislação previdenciária. Então, passou daquela época, daquele tempo, a partir do dia 12, né, de novembro, começou a valer as novas regras. Então, o que foi feito, né, o que foi discutido, né, pelos nossos legisladores na Câmara, até chegar no momento dessa emenda, a formatação dessa emenda. Foi um momento muito conturbado, né, político, inclusive, mas não vamos falar sobre política. Então, nós temos que separar, né, e pensar quais os benefícios que existiam antigamente. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, isso falando das aposentadorias, tá?
e a aposentadoria por pontos, tempo de contribuição por pontos. Tá? Esses eram os 3 tipos de aposentadoria, fora a aposentadoria por invalidez, que é uma coisa que é um evento que não consegue programar, né? Uma doença, um problema de saúde. Então, são essas 3 aposentadorias. Quem completou os requisitos da época para essas aposentadorias, se for mais benéfico, consegue pedir, né, solicitar ao INSS, ao poder público, essa aposentadoria, né, por direito adquirido. Já Isso você fala de alguém que já estava realmente na idade de aposentar, porque tem gente que, em 2019, eu faltava ainda uns 4 anos, ou igual a gente ainda está na metade do caminho. Eu vou chegar nesse ponto, tá. que aí quem estava... É só um pouco de ansiedade, doutor. É que assim, quem estava para se aposentar, estava próximo ali, ficou bem frustrado, né? Ficou bem triste, porque, poxa, né? Puxaram meu tapete, né? A gente acaba esperneando, e fica um pouco triste mesmo, e é direito, né? de ficar triste. Mas se a gente pensar que podem surgir novas mudanças, e tem um cenário aí que pode ocorrer mudanças novas, pode ter mais coisa para acontecer. Coisa para acontecer. Então, o precavido, né, a pessoa prudente vai se preparar, vai esperar o momento adequado, só que sem deixar de observar o que é necessário, o que é básico. Não adianta a gente falar só em quais são os meus direitos. Nós temos nossos deveres também. Eu acho que o maior dever que nós temos, pensando em direito previdenciário, não trazendo para outras áreas do direito, mas o direito previdenciário é guardar, armazenar documentos que sejam favoráveis. Dia a dia no escritório é encontrando erro, encontrando falha durante a vida. Poxa, um carnê rasgado, um carnê, um recolhimento individual, uma folha, uma impressão adulterada, rasgada, riscada. Já pode interferir. Como pode interferir? Como que você vai levar uma prova dessa? Porque o sistema, antigamente, era falho, não era um eletrônico, onde aquele dado já vai para a plataforma e isso tudo está ali compilado. Não. Né? Você guardava os carnês, né? Chega no escritório, o cliente com pilha de carnê. A gente vai analisar tudo aquilo. Agora, se está uma prova ali riscada, um documento riscado, como que você vai demonstrar? Aí gera dúvida. Aí o INSS nega, aí você precisa ingressar com ação judicial. Só que olha o problema, se você tivesse pensado com uma prudência, né, você não teria esse problema. Agora, tem outras formas de conseguir resolver, mas acaba dificultando e é esse o momento que a gente pensa. Então, não adianta pensar só em aposentadoria, só no direito. Faz a lição de casa, faz sua parte, guarda os documentos, armazena, imprime, bonitinho, traça, toma cuidado com traça, toma cuidado com cupim. Esse dia teve um caso de cupim, que os arquivos estavam no armário e o cupim foi lá e comeu tudo que tinha de prova. Nossa, doutor, então ensina pra gente, ainda hoje, a gente tem que ir pro intervalo, mas ainda hoje você ensina pra gente o que a gente tem que guardar certinho. Eu não sabia dessas questões todas físicas, eu achava que estava tudo já muito certo em algum sistema, né? A regra tá ali, que nem no futebol. Quem gosta de futebol, outro tipo de jogo, as regras estão ali do jogo. Você tem que treinar, você tem que se preparar, você tem que se alongar para não ter uma cãibra, um problema. Então, vai no médico, vê se está tudo em ordem e tal. Mesma coisa do previdenciário. As regras estão ali. Porém, se você não faz sua parte, você acaba dificultando o que já pode ser difícil. Entendi. O que pode ser delicado ali, o momento de pedir. E você acaba atrapalhando o seu pedido, né, o interessado. Então, só um ponto que eu acho que eu mais vejo no escritório, na lida do direito previdenciário, é isso. Muito bom, doutor, colocar isso aqui pra gente. E na volta, né, Lucas, tem mais dicas aqui importantes. Tem uma dinâmica super legal, que é sobre dicas de pedido de revisão, que a gente pode aprender hoje dentro do direito previdenciário. Quer saber? Já depois do intervalo. Entre Família está de volta e eu estou aqui nesse cantinho para um recado super especial. Nesse mês de março, a gente está com uma campanha para lá de legal, voltada para o projeto Anjos da Esperança. Você sabe que aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, a gente sempre trabalha não apenas com os nossos produtos aqui, mas a gente trabalha com produtos que chegam até os lares das pessoas, né? E você também, que é o nosso telespectador, sabe que todo dia a gente tem uma revista aqui especial, é a Revista Esperança. E a gente está sonhando com uma nova futura edição para falar sobre educação de filhos. Acredita? Pois é, está sendo preparada com muito carinho, prestes a entrar no forno, só está aguardando mesmo você. Como?
se juntar a gente nessa campanha. É isso mesmo, a gente está aqui nesse mês de março com uma campanha super especial para você que é Anjos da Esperança, para que você se engaje nessa missão de elaborar mais uma edição de uma revista que vai beneficiar tantas famílias para falar sobre educação de filhos. Você que é nosso telespectador sabe que a gente ama por demais, de paixão, esse assunto. A gente fala bastante sobre isso aqui no Entre Família e agora a gente quer elaborar um material impresso para que chegue até a sua casa, a casa de milhares de brasileiros, e que eles possam estudar esse material, né? Como se fosse um guia mesmo de como melhorar a educação dos filhos dentro de casa, né? Seja pequenininho, bebezinho, ou a criança maior, adolescente, enfim. A gente vai falar sobre essas diversas situações, né, de idade da criança, e cada idade requer algum tipo de orientação, um tipo de comportamento diferente. E como que você pode participar? Se você já é Anjo da Esperança, você já faz a sua doação mensal com um boleto, você coloca ali em acréscimos, né, que tem essa opçãozinha lá no boleto, uma quantidade extra que você vai doar nesse mês de março para essa campanha em específico, tá? Então, vamos supor que você doa R$10 por mês, você vai lá em acréscimo e coloca mais 5, mais 10, mais 20, mais 30, o quanto você quiser para essa doação extra. Agora, se você já é mais digitalizado, né, e faz tudo online, você pode fazer um Pix de uma doação pontual extra também agora para essa campanha do mês de março, do valor que você puder e quiser. Lembrando que a cada R$10 você já ajuda 2 famílias, né? Com R$10 é possível imprimir e distribuir 2 revistas dessa. Então, quanto mais, né? De 10 em 10, de 2 em 2 famílias. O nosso Pix é o e-mail. Vou passar aqui para você, anjos@novotempo.com. Tá passando aqui na telinha também, mas eu vou repetir, é a opção e-mail, anjos@novotempo.com. Se você está me ouvindo nessa tarde, não é um Anjo da Esperança, de repente caiu de paraquedas, não sabe o que é o projeto, eu te convido a acessar o site que está passando aqui também no seu vídeo para você se inteirar mais. Mas se você achou super legal e quer participar, eu quero doar também, quero participar dessa campanha, então você também pode fazer a sua doação pontual pelo Pix no valor que você quiser, tá bom? anjos@novotempo.com e se junte a nós nessa missão. Dentro em breve a gente volta aqui no Entre Família para mostrar essa revista prontinha para você. E agora a gente volta para o nosso tema e o Lucas tem uma dinâmica super legal, né, Lucas? É isso mesmo, olha, eu estou bem animado já, bem ansioso para chegar nessa revista, já desse novo estudo, eu sei que você de casa vai gostar e muito. Mas se gosta bastante quando você participar com a gente, manda a sua pergunta, você sabe que o tema de hoje é super relevante, você está participando, mandando, caso você não participou, lembrando que ainda dá tempo, o número é o 12983150249, estamos esperando a sua pergunta para você poder tirar a sua dúvida. Por isso, eu já estou aqui já com o doutor para a gente poder entender um pouco mais agora sobre dicas de pedidos de revisão possíveis quando já estou aposentado. A gente tem alguns temas aqui para poder trazer e poder conversar um pouquinho mais. Então, se poder jogar na tela para já poder iniciar essa conversa, a primeira é o seguinte, ó, a diferença do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Perfeito. Nós não sabemos, né, o que pode ocorrer na nossa vida. É uma doença eventual, nós tivemos aí uma pandemia, né, tão marcante, um momento tão difícil na vida de todos. Então, a nossa vida sofre. Né? A gente pode ter uma doença, pode ter uma invalidez. Quando essa invalidez ela não é total e permanente, nós temos a figura, né, da aposentadoria por invalidez. E do auxílio-doença, quando a invalidez não é, a doença não é, você pode continuar posteriormente se recuperando, exercendo a sua atividade normal. Então, ela só perdura naquele momento. Tá? Existe uma temática entre que eu preciso primeiro pedir auxílio-doença para depois a aposentadoria por invalidez. Não é bem assim. Tá? Se você demonstrar através dos documentos médicos, não é o INSS que vai falar, poxa, você está, você pode continuar trabalhando, ou vou te aposentar aqui, ou você tem que pedir isso. Não, são os documentos médicos que vão revelar. Então, procure o seu médico, procure o atendimento de saúde e ele vai relatar, né, como que você está, né, e o que te incapacita. Um laudo, né? Um laudo médico, seja momentâneo ou seja duradouro. Tá? Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma. Então, essa regra, preciso pedir isso primeiro, preciso pedir aquilo primeiro, não. Fala com o seu médico, ele vai emitir um laudo real, tá? Você passará por perícia médica, tá? O perito do INSS vai te avaliar e, sendo comprovado que você não tem condições de trabalhar, de laborar, vai ser concedido um benefício nessas duas naturezas.
explicar então essa diferença? É até legal a gente trazer para cá, porque às vezes a pessoa acaba escutando, o vizinho falou, outra pessoa falou, acaba pensando que é daquela maneira e traz essa informação aqui, fica muito mais claro, pode realmente facilitar todo o processo. Mas temos mais um outro ponto aqui, pode colocar até na tela para a gente poder discutir e entender um pouquinho mais sobre ele. Inclusão de auxílio acidente no cálculo da aposentadoria. Tá, existia um erro, tá? Por um período onde não foi incluído o auxílio acidente no cálculo da aposentadoria. Tá? Existe uma revisão hoje nessa temática, tá? Porque já foi julgado, já foi esgotado todas as vias e foi decidido que sim, deve ser incluído o auxílio acidente no cálculo da aposentadoria. Então, se naquele período ou você não teve o seu tempo, esse tempo específico incluído no seu cálculo da aposentadoria, sim, pode ingressar com ação. Tá? São alguns casos pontuais que nós ainda temos, tá? Mas é importante identificar. Identificou o problema, cabe uma revisão. Esse é um pedido que precisa ser feito judicialmente? Judicialmente, necessariamente. O INSS não vai revisar isso administrativamente. Esclarecido mais um ponto aqui, nosso tema de hoje. A gente já pode colocar aqui no próximo já? Recolhimento em atraso. Sim, é um tema também um pouco delicado, sim. Porque se você não recolheu por um determinado período, você pode sim recolher. Só que tem que ver se isso vai valer a pena, se financeiramente vale a pena. Não é somente pegar os carnês, levar no INSS e falar, gerar as guias ou pagar em atraso. Isso gera multa, juros, sim, correção monetária. Então precisa fazer uma análise real, né, da sua vida, o que efetivamente, quais anos não foram recolhidos, para depois sim tomar uma medida que é recolher em atraso para suprir aquele tempo que falta para você aposentar. Por isso mesmo é importante procurar realmente alguém que entenda, porque às vezes a pessoa vai naquela voz, vai ficar super mais fácil para mim, quero antecipar tudo. Às vezes não dá certo, não compensa, como você mesmo falou, né? O que acontece bastante, as pessoas, ainda mais com essa questão de INSS aposentadoria, benefício, as pessoas vão afoitas, né, esperando que vai ser tudo perfeito e vai conseguir o benefício. Mas podem ocorrer erros ali na solicitação ou na juntada de documentos, como eu disse anteriormente. Uhum. Então, é importante sempre estar atento, né, no que você tem, né, de requisito para aquele benefício no momento da solicitação. Tá? Senão vai dar errado, ou vai receber a menor, ou vai ser concedido um benefício diferente do que você precisa, ou do que você cumpriu os requisitos. Então, sempre é bom fazer um estudo, né, da vida. E lembrando que cada um tem sua vida previdenciária, né? Então, não é o geral. Né? Exato. O outro tem, eu vou ter também. Já se espelha, também querendo entrar na aposentadoria logo. Não é assim. E pode antecipar a data da aposentadoria? Antecipar a data se recolher em atraso? Isso. Então, pode beneficiar, pode suprir um tempo. Eu não tenho o requisito ainda, estou com 30 e tantos anos. É possível você recolher para cumprir aquele período. Lembrando que tem essas regras, tá? Agora, a nova Previdência teve as regras de transição, então você tem que identificar a idade, tempo de contribuição, são várias regras de transição, tá? Quem tem o direito adquirido, ótimo. Quem não tem o direito adquirido após a reforma, precisa realizar um estudo e ver que melhor regra você se adequa, tá? Para ter tranquilidade no futuro e receber um benefício devido. Tá bom? Fechado. A gente tem mais um tema aqui, pode colocar na tela, revisão da regra favorável. Tá. Esse é um tema já nacionalmente discutido, foi debatido nos últimos anos, começou através de uma ação, tá, de uma pessoa em específico e subiu até o STJ, né, nas instâncias superiores, agora está no STF, já tem um posicionamento favorável ao cidadão, tá, ao segurado. Essa regra da revisão geral, ou favorável, ou vida toda, então a gente precisa sempre lembrar que o benefício deve ser concedido de acordo com a regra que favorece o beneficiário, que favorece o segurado. Tá? Então é possível sim buscar uma revisão, buscando inclusão de tempo, buscando o que é melhor de salário de benefício, é sempre nesse ponto que a gente tem que observar a regra favorável. Tá, o que favorece. Fechado. Temos mais um tema, né? Para colocar, pode colocar aqui na tela. Essa vida inteira eu estava começando... Já fez certinho, que então, realmente ela se enquadra naquele tema. Então, por isso que eu acabei trazendo um pouco dela, já sabendo na sequência, que é um tema tão debatido. A vida inteira, ou vida toda, tá? Existe um período de tempo que em 99, até mais ou menos a data da entrada da revisão, então a gente precisa pegar e entender qual que é a regra de concessão do benefício. Não foram incluídos os benefícios anteriores a 94, a julho de 94 especificamente. Então,
Então, essa revisão, ela busca a inclusão do tempo todo, né? Por isso que vida inteira ou vida toda. Ela pega esse tempo todo e vai juntar no cálculo de benefício do cidadão. E isso vai favorecer se ele tinha bons recolhimentos antes de 1994. Tá? Tem casos que não é favorável, tá? Tem casos que reduz o salário de benefício. Então, não vai entrar com a revisão, né? Vejo casos de ingressar sem cálculo, sem saber, sem fazer uma análise, isso dá errado, não dá certo. Então, a gente precisa sempre se pautar, né, no cálculo e no que é mais favorável para o segurado. Tá. Fechado. Esse aqui foram só alguns temas. Eu sei que o pessoal de casa está participando com a gente, quero até convidar para a gente voltar aqui. Posso só fazer um adendo? Por favor. Essa regra aqui precisa lembrar da prescrição, tá? Ou um prazo decadencial, melhor dizendo, que é de 10 anos. Tá? Então, da concessão do benefício, observa-se 10 anos. Tá? Quem passou de 10 anos não pode pedir essa revisão. Tá? Aliás, todas as revisões trabalham com esse prazo decadencial. Então, a gente precisa observar esse lapso de tempo para ingressar com a revisão. Então, tem uma máxima no direito, que é o direito não socorre aos que dormem. Então, a gente sempre precisa ficar atento para não dormir no ponto e perder um direito, né? O Estado não vai bater na sua porta e entregar ali seu benefício, né? Então, o cidadão precisa estar antenado, através de um programa desse que é muito interessante, debater sobre tantos temas, né? E trazer conhecimento, levar conhecimento e educação nesse ponto. A gente agradece por você estar com a gente, tirando essas dúvidas. E o pessoal de casa está mandando mais dúvidas ainda. A gente vai até convidá-lo para a gente voltar aqui para a nossa sala, porque a gente trouxe esses pontos aqui. Eu volto e meia, já escutei bastante. Eu acho legal, também já contribuo. Me preocupo até também com isso. E eu sei que quanto antes, melhor a gente já ficar ligado quanto a isso. Só que tem mais um, a gente sempre traz aqui, conversa, traz algumas questões, só que o pessoal de casa às vezes aparece uma outra questão, traz para cá e a gente acaba também conversando e respondendo. E eu sei que você de casa está participando, mandando sua interação desde o primeiro bloco, já estava bombando ali o nosso WhatsApp, você mandando interação, mas agora é hora de você participar, a gente trazer as dúvidas aqui para a nossa conversa. Pode colocar na tela então a primeira interação, saber quem está participando com a gente. A Inácia de Goiás está aqui com a gente. Goiás. Alô, Goiás! Meu esposo já tem 36 anos de carteira assinada e está com 50 anos. Ele já tem o direito da aposentadoria? 36 anos de carteira. Bom, é difícil responder sem analisar documentos. Tá? A pessoa precisa comprovar efetivamente que tem esse tempo. Tá? Eu preciso entender qual o momento que ela atingiu esses requisitos para identificar o melhor benefício. Então, seria imprudente da minha parte responder e falar que ela tem direito. Né? Então, depois ela vai falar, o doutor me disse que... Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre uma resposta jurídica, né? Deve ser pautada pela documentação, pela análise da vida individual. De cada um. Mas, em linhas gerais, doutor Davi, tem como a gente mais ou menos ter um cálculo para que a gente possa ter como base e ter uma noção de quando a gente vai se aposentar? A gente tem essa brincadeira assim, né? Nossa, quando alguém é mais novo, né? E vai aposentar na hora que tiver já morrendo e tal, por conta desses tempos que aumentaram, né? Então, a gente precisa identificar dentro dessa normativa atual e da normativa antiga, né? Em que momento atingiu os requisitos? Antes da reforma ou após a reforma? Né? Após a reforma tem as regras de transição, né? Agora, para quem ingressou na Previdência Social recontribuindo após, ou começou a trabalhar após a reforma, ele já vai pegar só as regras novas, né? Porque hoje a regra nova, ela só pensa em aposentadoria por idade, né? Não tem tempo de contribuição. O tempo de contribuição que temos ainda é regra de transição, é para quem estava próximo a aposentar e pode ser benéfico ainda. Tem como a gente trabalhar numa situação hipotética? Vamos pensar em alguém de 30 anos que começou a trabalhar logo com 16 anos, já assinou ali a primeira carteira, e desde então vem contribuindo anualmente certinho. E tem 30 anos de idade. Assinou a carteira Homem ou mulher? Vamos na mulher, que o nosso público maior aqui é feminino, então vamos supor que seja uma mulher de 30 anos de idade, começou a trabalhar com 16, na carteira assinada, está dando 14 anos de contribuição. Quando ela aposentaria? Depende. Quando ela atingiu a regra, quando? Antes da reforma ou após a reforma? Como que faz para saber sobre essa questão de aposentadoria por idade, né? 15 anos de contribuição, regra antiga, 15 anos de contribuição, homem 65, mulher 60. Atingiu o requisito, aposenta. Certo? Regra nova,
aumentou, nós estamos em 2023, teve uma tabelinha que subiu ali a idade. Então, a mulher chegou a 62 anos agora, com a regra nova, o homem manteve 65, tempo de contribuição 15 para homem, 20 para homem e 15 para a mulher. Aumentou o tempo de contribuição para o homem, isso na regra nova. Tá? Então, a gente tem que enxergar esses cenários e para ver qual que é o melhor benefício, em que data a pessoa vai aposentar. Não tem como eu falar no achismo. São muitas fazer questões. Um planejamento. Esse planejamento pode começar agora. O jovem, o mais jovem, ele vai olhar e falar, poxa, eu vou conseguir aposentar mantendo esse ritmo em tal data, tirando as surpresas da vida, mas aposento em tal data, ou não vou parar de recolher, vou manter aquele recolhimento. É que nem uma poupança. Você vai guardando o dinheiro, você sabe ali quanto vai incidir de juros, de correção e tal. São muitas nuances, né, doutor? Muitas nuances. A vida é uma nuance. A vida é uma nuance. O direito previdenciário é garantido por lei, a Constituição Federal, seu artigo 6º, garante o acesso à Previdência Social. Só que, como eu disse, depende do segurado, de cada caso, do que pode acontecer durante a vida. Necessariamente vai fazer recolhimentos, de que forma vai fazer recolhimentos. Entendi. Vou trabalhar numa empresa a vida toda, fica lá, vai cumprir os requisitos tranquilo. Agora, o problema é que as pessoas têm vidas a vida é dinâmica. É uma montanha-russa. A gente vai para mais uma interação aqui, e depois talvez seja legal eu comentar até o que a gente falou nos bastidores aqui sobre essa questão de tempo de contribuição. Mas vamos ver quem está chegando aqui na telinha. É a Lani. Oi, Lani. Ela está perguntando assim, com quantos anos uma pessoa pode dar entrada na aposentadoria por idade, sendo que nunca contribuiu com o INSS? Boa pergunta, né? É o que mais acontece no dia a dia. Se a pessoa nunca contribuiu para o INSS, a primeira coisa, ela precisa começar a contribuir para ter direito a algum benefício, certo? Certo. Certamente ela vai entrar na regra nova, após a reforma, aposentadoria por idade. Se mulher, 62 anos, se homem, 65 anos, homem com 20 anos de contribuição, mulher com 15 anos. Vamos imaginar uma senhora de 62 anos que sempre foi dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Hoje ela tem 62, então ela não aposenta? Não aposenta. Ela não nunca vai aposentar? É um regime contributivo. A pessoa precisa contribuir para ter direito, não adianta ela começar a contribuir agora. Ela pode começar a contribuir, sim, ter direito a um auxílio acidente. Agora, ela precisa fechar o requisito e tempo de contribuição. O que mais procura no escritório, e tem essa confusão, eu completei a idade, eu quero me aposentar. Não cai do céu, precisa contribuir. É um regime contributivo. Eu aposento para que você pode... Eu contribuo para que você possa aposentar na sua época, e você contribui para que o outro possa aposentar. Então, é contributivo, não existe... É a mesma coisa o LOAS, a pessoa acha que é benefício previdenciário, mas não é, precisa cumprir requisitos também. Eu tenho direito, o governo vai me dar. Não. A gente precisa sempre se pautar no que está na lei, Lembrando, previdência é contributivo, não tem jeito, você tem que contribuir para ter um benefício. Então, tá dada a resposta aí. Dá tempo, diretora, de mais uma interação? Pode colocar aí. Quem está chegando, Lucas? É a Diana que mandou mensagem para a gente. Boa tarde, Diana, obrigada por participar com a gente. Ela quer saber o seguinte, sendo servidora pública de 2 órgãos, querendo sair de um dos 2, é possível não perder o tempo de contribuição pagando por fora? Sim, é possível. São dois regimes, regime próprio, o regime geral. Então, esses 2 regimes, ela pode levar de um para o outro, para complementar. E sim, pode começar. A nossa vida, como eu disse, ela muda, Você pode trabalhar em uma profissão, depois mudar e ir para outra profissão. Você é empresário, vou recolher carnê, vou abrir uma MEI, vou abrir uma empresa. Continuando contribuindo, você pode ser beneficiado, sim, num tempo da vida com aposentadoria ou outro benefício. Mas esse tempo que ela tem no funcionalismo pode, sim, ser aproveitado em ambos os regimes. Pegando uma caroninha, se eu contribuí, por exemplo, até agora, mas tive um intervalo de, 3 anos, que por alguma razão fiz um intercâmbio, estava viajando fora, nem aqui estava, então não tinha emprego e tal. Eu posso hoje ainda fazer tipo um retroativo, pagar esse tempo que eu não contribuí para não perder a contagem de tempo? Então, acho que a gente conversou sobre contribuição em atraso, É delicado, porque a gente precisa enxergar que momento, há quanto tempo faz, porque vai ser corrigido. Então, se vale a pena financeiramente. Entendi. Não
Teria que ter não vale a pena você sair recolhendo, gerando as guias e fazendo recolhimento à toa, sendo que tem que ver se vai ser favorável ou não. Entendi. E o valor, né? Muitas vezes a pessoa começa a recolher pelo teto. Vou recolher os últimos anos, estou para aposentar, vou começar a recolher no teto do previdenciário, 7.500 e algumas moedas. Não vale a pena. Não vai mudar nada na sua vida previdenciária. Eu estou Aí a pessoa acaba perdendo dinheiro. Estou com a sensação muito grande que quando terminar esse programa vou precisar de um advogado que atua no direito trabalhista. Não tá sozinha, não. Só lembrando uma coisa, a pessoa também tem direito, o que passa batido, muitas vezes, ação trabalhista. Tantas pessoas que nos ouvem estão com um problema trabalhista, ou uma ação trabalhista ganha, ou vai ingressar com uma ação trabalhista. Não esqueça de pedir para o seu advogado a sentença, os documentos daquele processo para juntar no INSS. Tá? Quem serviu o Exército também tem 1 ano. Né? Tem 1 ano, a Força Militar, né? As Forças Armadas, não apenas o Exército. Mas pega a certidão de tempo, junta no seu cadastro social. Né? Então, já vai montando o dossiê, minha gente. Vai montando. Justamente isso. E guarda bem seguro ali. Digitalizado, por favor, para que os cupins não corroam todas as provas que você tem aí a seu favor, né? A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente recebe aqui Dr. Lincoln Augusto, né? Para falar para a gente sobre autoestima. Autoestima também voltada aí para a terceira idade. Tudo isso hoje, aqui no Entre Família, que vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Entre Família, que bom que você está juntinho com a gente, participando do programa, porque eu sei que você está mandando mensagem, tirando as dúvidas. Inclusive hoje, um tema super pertinente para a gente poder entender realmente acerca desse tema aposentadoria, quantas dúvidas aparecem, mulher, para homem, questão de idade, enfim. Mas temos o especialista aqui, explicando certinho cada ponto, tirando a sua dúvida, você mandando a sua pergunta, participando juntinho com a gente. Mas agora eu quero rapidinho mudar um pouquinho do assunto para falar um pouquinho de um guia de estudos que temos aqui, que pode ajudar bastante também quando se fala sobre finanças, educação financeira à luz da Bíblia. Eu vou até mostrar aqui para a câmera para você poder ver de pertinho e sentir que ela precisa chegar até aí você. São alguns capítulos trazendo exatamente esse tema com relação a finanças. E eu tenho certeza que você vai gostar e muito para aprender. Eu vou até folhear aqui um pouquinho para até explicar alguns dos temas que você vai conferir aqui, ó. Enriqueça o seu vocabulário. Tem um capítulo falando exatamente algumas palavras que parecem tão difíceis assim, parece que não faz sentido para mim, mas aqui que você vai entender totalmente. Promessas de sabedoria e prosperidade. Prosperidade à luz da Bíblia, um guia seguro. Enfim, esse presente aqui, esse guia de estudos pode chegar até aí você. Lucas, mas espera aí, é um guia tão completo, com tantos capítulos, tem até uma parte que eu consigo entender um pouco mais quando se trata de finanças, claro que vai ser super caro. Aí é que tá, esse aqui é um presente, você não vai pagar nada por isso, e ele vai chegar até você, essa revista aqui comigo, ó, essa aqui, ó, vai chegar até aí na sua casa. Eu só preciso que você faça uma coisa, ligue pra gente, entre em contato para que ela chegue até você. Nós temos 2 caminhos, um deles é pelo telefone fixo, 0 operadora 12 21 27 3121, você vai falar com os atendentes, vai explicar certinho o que estava assistindo o Entre Família. O Lucas falou da revista que você se interessou e quer estudar mais, quer entender realmente sobre isso. E ela vai chegar até você. Mas se você prefere mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se sente super mais à vontade, também é possível. Temos um caminho. Então anota aí, ó. É o 12 98244 4449. E essa revista aqui, ó, vai chegar até você. E lembrando, sem custo nenhum, para você entender mais sobre finanças. Parece que, nossa, aqui em casa, quando fala de finanças, é uma brigaria, tudo, uma brigação. O pessoal não quer saber, foge desse tema, tudo. Aqui você vai entender realmente, está super bem explicado. São vários temas aqui e que vai te ajudar e muito. Depois você pode guardar, quer grifar, quer fazer aquela anotação do lado. Ela é sua, é um presente nosso para você. A única coisa que eu peço é que entre em contato com a gente por esses 2 meios e ela vai chegar até você. Mas agora eu vou para a Suzane, que eu sei que ela tem algo super legal também para continuar com o programa de hoje. Suzy, é contigo? Valeu, Lucas. Estou aqui no meu cantinho, já com o meu convidado, para falar sobre autoestima. Para você que está acompanhando o nosso quadro, sabe que a gente já colocou aqui o quão fundamental é em cada fase da vida. Hoje, os nossos olhos vão estar voltados para a terceira idade. Então, a gente vai entender, né, sobre a autoestima no envelhecimento ativo e saudável. Roda a vinheta?
bom. E só uma informação de utilidade pública, o Lucas falou agora há pouco sobre o telefone, né, para o pedido da revista. A gente não tinha como colocar o GC, que a gente chama esses inscritos aqui, essa tarde. Agora, pois bem, tá aí para você bater uma foto bem rapidinho para ficar com esse número salvo aí no seu telefone. Então, sim, a gente entra na nossa temática do nosso quadro Autoestima. Pronto, fez a foto, salvou o número, agora sim pode correr e pedir a sua revista totalmente de graça. Tá bom? Então, vou receber com muito carinho o Dr. Lincoln Augusto. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Suzane. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão em casa, ao pessoal do estúdio, ao Lucas, ao Cris, que hoje não está aqui também. Enfim, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Lincoln? Muito bom ter você. O nosso público te conhece, né? Você é o nosso parceiro de longa data. E o Lincoln, ele atua nessa área, né, de mentoria de carreira, também voltado para a educação. E nós estamos fazendo esse quadro super especial de autoestima. Ele que também tem experiência na área de psicologia, é um acadêmico sobre esse assunto. Lincoln, eu falei aqui sobre a Maíra, né, que é a produtora do quadro, colocou aqui essas duas palavras que eu achei super legal. Envelhecimento ativo e saudável, né? Que é muito legal, né? A gente não precisa envelhecer e ficar lá passivo diante da vida. Qual é o papel da autoestima nesse processo? Ativo e saudável. Pois é, o envelhecimento ele é uma bênção, porque se a gente pensar bem, só envelhece quem vive muito, né? Então esse já é o primeiro privilégio do envelhecimento. Mas a gente precisa pensar no envelhecimento sob uma perspectiva bastante interessante, que inclusive se conversa muito hoje com o convidado e com o tema do Entre Família, que é a expectativa que nós temos do processo de envelhecimento no Brasil. Até um pouquinho para contextualizar a tua pergunta. A gente tem uma previsão, Suzane, de até 2060, de 62 milhões de brasileiros acima de 65 anos de idade. O Brasil é um país que envelhece muito rapidamente e a autoestima cada vez mais faz parte do contexto da vida da melhor idade. Então, do ponto de vista emocional, psíquico, físico, quanto mais eu me coloco numa posição ativa, observando o envelhecimento como algo natural da existência humana, melhor eu lido com as minhas emoções, com as mudanças que vão acontecer no meu corpo e com as relações que estão aí à disposição de todos nós. A gente passa pelo processo de aceitação, né, Lincoln? Pois é. Eu vou chamar aqui para conversa. Olha só, a Maíra conseguiu aqui para gente uma entrevista com a Julie. Ela trabalha, deixa eu achar aqui, ó, Casa do Idoso Bem Viver, lá na Paraíba, né, no nordeste desse nosso Brasil. E a gente vai conversar um pouquinho com ela, porque por lá eles tentam manter esse ambiente, né, super saudável, todos muito bem arrumadinhos. Julie, boa tarde, seja bem-vinda ao Entre Família. Boa tarde, obrigada. Julie, então me conta, né? Eu sei que vocês aí, a Maíra colocou aqui para mim, que vocês deixam sempre todos aí muito bem arrumadinhos, né? Como que esse processo ajuda na autoestima e no bem viver deles aí com vocês? Sim, sim, como o nome já diz, né? Bem viver. Nossa preocupação é deixar eles sempre bem e que vivam bem e que se sintam bem. Então, sempre quando eles vêm para cá, mesmo que não tenham autoestima, a gente tenta levar a autoestima e acostumar todos a viver bem e arrumadinho. E qual é a maior preocupação de vocês aí? Você atua como vice-diretora, né? Está sempre fazendo parte de todos os planejamentos. Qual é o foco de vocês, a maior preocupação? O nosso foco é que eles vivam bem, independente de qualquer coisa. Eles têm que viver bem, tanto de acordo com os familiares como conosco. A preocupação é mais com relação às doenças, né? Mas tudo tranquilo. Aí na Casa do Idoso Bem Viver, você tem, eles moram aí, eles convivem com vocês o tempo todo, ou tem aqueles que só vão de vez em quando? Como que funciona? Não, eles moram conosco. Todos moram conosco. Tem idosos que estão com a gente há mais de 8 anos, tem idosos que têm 10 anos, que estão com a gente, mas a família é sempre presente, levam para casa, passeia, tudo isto. Então, vocês estabelecem uma rotina, assim, que façam com que eles também se sintam em casa. Porque eu acho que tem uma preocupação quando a gente fala casa de idoso, como se estivessem eternamente internados, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa rotina, que façam com que eles continuem desfrutando da vida. Enquanto isso, eu vou colocar aqui fotos, tá? Para o nosso telespectador conhecer, eu também conhecer o lugar. Pode colocar a diretora. E aí, Julie, como que você faz a rotina aí para que eles tenham a sensação de continuação da vida? Aqui a gente gosta muito de brincar, de se divertir, a gente faz danças,
caminham, levamos para passeios como praia, piscina, fazer maquiagem. Eles gostam muito de estar sempre com bijuteria, a gente pede presente no fim do ano, coloca na rede social e a gente ganha presente do que eles pedem, como bijuteria, relógio, só coisas simples, para ajudar a elevar a autoestima de todos eles. Ah, que legal. E a gente está vendo todos muito bem arrumadinhos, as senhoras todas, né? Muito bem produzidas. Julie, obrigada pela sua entrevista. Bom trabalho para você. Obrigada, para você também. Olha só, é isso que a gente falava aqui, né, Lincoln? Essa sensação. A gente já comentou aqui nesse nosso quadro sobre essa questão estética, né? O quanto ela influencia. Até a gente falou sobre produtividade no trabalho. A gente trouxe aqui algumas palavras. Eu quero colocar aqui. Primeiro, eu tenho aqui as minhas plaquinhas. Olha só, vamos começar com essa questão do bem-estar. Vamos aproveitar o gancho aí que a gente falou sobre a Casa do Bem Viver, né? Essa sensação de bem-estar, Lincoln. Como que a gente pode desenvolver essa autoestima equilibrada? Olha, o acolhimento e o bem-estar, tanto do aspecto emocional como cognitivo, principalmente para quem já está na melhor idade, ou seja, para os idosos, é fundamental para você ter uma garantia assistida, primeiro pela lei, porque a gente tem o Estatuto do Idoso, que vai garantir uma série de normas e responsabilidades do cumprimento da sociedade civil com essa população, mas você tem também uma questão que vai muito além do que a lei diz, que são as relações interpessoais. Você vê que é interessante, conforme você foi conversando com ela, as fotos que foram aparecendo, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que é muito comum, na maior parte das vezes, na velhice, a gente observa que as mulheres são muito mais cuidadosas do ponto de vista estético do que normalmente os homens. E esse é um tabu que a gente também precisa quebrar, porque é importante que a figura masculina, o homem, também muitas vezes assistido por uma instituição, que ele cuide do seu corpo, que ele cuide do seu bem-estar, que ele cuide da sua saúde física e emocional, que normalmente é muito mais representada pela figura feminina, que durante a vida já foi tendo esse cuidado, às vezes muito mais do que o próprio homem. Isso é muito legal a gente falar, Lincoln, porque às vezes a gente, quando vai conversar com algumas pessoas, né, na terceira idade, talvez assim um certo, tipo, agora eu não preciso mais de estar bem arrumado, talvez bem vestido, como se tivesse passado por aquela fase da vida de jovem que a gente tem essa necessidade. Mas a gente acabou de ver o quanto isso influencia, né, na questão da autoestima. Muito bem colocado por você. E eu tenho uma outra plaquinha aqui, que é a personalidade. A gente já comentou, inclusive aqui no nosso quadro de autoestima, mas eu queria que você falasse um pouco focado para essa questão da terceira idade, né, que a gente tem que levar em consideração que nem todos são iguais. Então, por exemplo, se tem alguém na minha família nessa faixa etária, nem sempre o meu pai vai ser igual à minha mãe, vai ser igual à minha sogra. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que as pessoas são diferentes. E o cuidado, o amor, o afeto deve prevalecer em todas as circunstâncias. Até porque, conforme nós vamos envelhecendo, as nossas qualidades e os pontos que nós temos para melhorar enquanto indivíduo também vão passando por um processo de mudança, Suzane. Ou seja, é muito comum que a gente encontre histórias de pessoas acima dos 65 anos de idade, pessoas que são mais maduras, mais velhas. Muitas vezes quem convive, que é mais jovem, reclama de um comportamento, de uma postura, porque é mais ranzinza, porque tem mais dificuldade de aceitar uma opinião. E a gente precisa entender que o envelhecimento cognitivo também é um processo natural. Por isso é muito importante deixar com que essa população sempre esteja a par de tudo, que a gente traga todas as possibilidades de tecnologia, de modernidade, de tudo aquilo que faça com que essa população, com que esse idoso, com que essa idosa, que há 50 anos atrás era visto por uma perspectiva e hoje quem está acima dos 60, 70, 80, 90 anos, a gente tem várias divisões da velhice hoje, segundo o próprio envelhecimento, podem ser melhor aproveitados nas relações familiares. Muito legal. E eu vou encerrar, Lincoln, com essa palavrinha, mas eu quero te deixar com duas questões, né? A gente discutiu aqui 3 palavras. Essa aqui, calma que não está acabando, é só a última palavra que eu vou considerar aqui, tá? Mas a gente ainda vai falar sobre esse assunto aqui. Então, experiência. A gente está falando da terceira idade. Essa pessoa já adquiriu muita experiência durante a vida, né? A gente sempre fala, né? As experiências, tanta experiência que passou pela vida. Então, são pessoas que trazem uma bagagem muito grande, mas que a vida ainda não acabou. E aí eu queria colocar para você a autoestima voltada para as experiências que essa pessoa ainda pode ter. E, se você quiser falar direto com o nosso público, né, que está ouvindo, que é dessa faixa etária, sobre como essas novas experiências podem contribuir para a autoestima.
Olha, o ponto mais importante é a gente não se limitar. E quando eu digo não se limitar, é não colocar a idade física, fisiológica, muitas vezes, como um empecilho ou impeditivo para a sua própria evolução e para suas novas experiências. Ou seja, Suzane, não importa de qual idade nós estejamos falando, o mais importante é entender que a aquisição de novas experiências depende muito mais de uma questão mental e emocional do que, às vezes, física. Então, a gente vê casos, por exemplo, e a gente vê isso com muita frequência, de pessoas acima de 60, 70 anos de idade que dizem assim: por que eu vou voltar para a sala de aula? Por que eu vou aprender um idioma novo? O que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar tudo. Primeiro que vários estudos mostram que a resposta neurocognitiva vai ser muito melhor, ou seja, a gente tem uma tendência a ter uma diminuição de doenças como mal de Alzheimer, por exemplo, e a gente tem uma perspectiva também relacional, porque quanto mais você aprende, mais você quer compartilhar. Então, não colocar a idade cronológica, física, como uma limitação para a sua própria experiência de vida. E que a aquisição de novas experiências é uma oportunidade que todos os dias, quando o relógio zera, bate meia-noite, você começa um dia novo, Deus te deu uma chance de recomeçar. Muito legal. Lincoln, essa é uma fase da vida, né, em que a pessoa se vê já sem o trabalho, muito provavelmente, né, porque encerrou ali as suas atividades, já está aposentado. É um momento em que os filhos já cresceram e estão longe. Algumas vovós e vovôs têm a oportunidade de conviver junto com seus netos, né? E aí a criança vai para a escola, fica na casa da avó, isso dá um ritmo ainda na vida daqueles avós. Mas muitos ainda estão distantes, né? Então, realmente é como se a vida... ninguém estivesse necessitando daquela pessoa, vamos pensar assim. E a gente gosta de ser requisitado porque a gente se sente útil diante do mundo. Então, eu não sou útil no meu trabalho porque eu já não tenho, na vida dos filhos, dos netos, está todo mundo para lá. Então, existe a tristeza da velhice. Como que a gente pode, através da autoestima, mudar esse nosso pensamento? Primeiro, Suzane, observar se essa é uma tristeza contínua, ou seja, se todos os dias eu tenho um sintoma, uma questão de tristeza mais profunda, ou se a gente está falando de momentos em que a gente tem altos e baixos, porque daí são tratativas diferentes. Se eu estou falando de alguém que tem uma tristeza profunda de forma constante, é fundamental buscar apoio e orientação médica. Então, pode ser um geriatra, pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, um psicanalista, alguém que consiga dar um suporte físico e emocional. Agora, se eu estou falando de momentos, e isso é natural porque todos nós temos, em que às vezes eu acordo de uma forma e durmo de outra e está tudo bem porque faz parte da existência humana, a gente precisa tentar buscar, dentro dessa lacuna de espaço que nós temos, formas de preenchê-la. Você sabe que é até muito interessante, no começo da pandemia na Austrália, é muito comum as pessoas mais velhas, conforme elas vão envelhecendo, elas cuidarem dos netos, as relações de ficar com os netos enquanto os pais trabalham. E aí surge uma modalidade de trabalho que é o vovô e a vovó de aluguel. E surge na Austrália, que se espalha pelo resto do mundo, como uma maneira de você, muitas vezes, se cadastrar num aplicativo e poder dar afeto, amor, que pode ser presencial ou pode ser remoto. Mas é uma maneira de aproximar essas pessoas, muitas vezes, desse convívio socioemocional, que é muito importante, porque boa parte dessa população se sente esquecida, mas elas são tão importantes. É tão bom saber que você pode agora, no final do dia, dar um abraço no seu avô, na sua avó, um beijo gostoso. Isso é incrível. Então, a gente precisa aproveitar melhor e trazer essas experiências para próximo da nossa vida. Muito bonito, Lincoln. E com essas palavras a gente encerra esse nosso quadro por aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação aqui no Entre Família. Obrigado você. Muito bem, a gente aguarda o Lincoln para um próximo episódio aqui do quadro Autoestima, que tem sido muito legal a gente falar sobre esse tema, né, em diversas frentes, diversas facetas de algo que é tão importante e super relevante. Senhora diretora, eu posso chamar o intervalo? Volto a falar lá com o nosso advogado. Pois bem, ela disse intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre INSS. E na volta, tem uma mulher muito poderosa que chegando por aqui para falar sobre a nova temporada do Identidade Geral. A nova apresentadora está aqui do programa Identidade. Ela já está aqui no nosso estúdio e vai falar do que vem por aí. Então, não perde não, Entre Família, volta já. Estamos de volta com o Entre Família, que bom que você está aqui juntinho com a gente, pessoal. Eu volto com novidades. A gente traz tema super legal aqui, poder discutir, mas a gente sempre traz novidades, coisa que está de novo chegando. E vem uma nova temporada do Identidade.
tem a apresentadora nova que eu sou super fã, ela está aqui com a gente, mas antes, pra você sentir toda essa alegria, esse entusiasmo que eu tô aqui, essa ansiedade para esse novo programa, a gente tem um teaser que você vai entender, daqui a pouco a gente conversa com ela, pode rodar. Em 2023, o programa Identidade se renova. Estreia uma nova temporada, com muitas novidades, histórias inéditas e nova apresentadora. Gabriela Frontini te espera para compartilhar histórias de pessoas que viveram experiências de superação e experimentaram o poder da esperança. Não perca a nova temporada do Identidade, 13 de março, às 11h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Você viu só, é hoje. Eu já estou aqui com a Gabi. Gabi, deixa eu dar um abraço em você aqui, ó. Muito feliz de estar por aqui com você. Estou muito feliz, viu? Eu que agradeço o convite aí. O prazer é meu estar aqui com você, com a Suzy também, dividindo essa alegria no seu programa. Eu fico imaginando, acabei de ver o teaser aqui, tudo lendo um pouquinho. Eu gosto bastante de identidade e agora você estando à frente, conversando. Eu gosto muito de histórias, sou apaixonado, sempre vou, gosto de conversar. E você poder também contar, entrevistá-la. Como é que tá aí esse friozinho na barriga para a estreia, daqui a pouquinho, inclusive? Pois é, estamos aí ansiosos também, né? Felizes com a oportunidade. Vai ser hoje, às 11h30 da noite, a nossa estreia. E acho que esse é o mal de todo jornalista, né? Gostar de histórias, não é, Lucas? A gente que é apaixonado por ser humano, por história, então a gente vai conhecer aí diferentes histórias de vários vieses, não só profissional, às vezes religioso, às vezes um projeto interessante que possa ser relevante para a comunidade, a gente vai trazer também. Então, estou super feliz com a oportunidade. Como você disse, todo jornalista gosta de histórias e estou aí à frente de um programa de entrevistas para conhecer boas histórias. Imagina que já passou algumas pessoas, você já pôde conhecer, tudo agora realmente está de frente ali, poder conversar com eles. É uma experiência legal. A gente aprende com isso também, né? Você, no caso, tendo esse contato era com histórias transformadoras, né? Aprende demais. Eu costumo falar, inclusive, no programa, que o ser humano é a obra-prima da criação de Deus. Então, ele tem um carinho muito especial por cada um de nós e cada um de nós carrega uma história, né, Lucas? Às vezes é uma pessoa que passou por um problema e conseguiu superar, então é uma história de superação. Às vezes é um projeto relevante. A gente já gravou mais de 20 programas aí, né? Porque, para começar, a gente tem que ter uma gaveta, como a gente costuma dizer, e a gente teve histórias assim, de superação, que essa de estreia, inclusive, muito interessante, um rapaz que aos 10 anos saiu de casa, foi morar nas ruas, passou muitas dificuldades, passou fome, até conseguir um emprego ainda jovem, ali olhando carros nas ruas, tal, até que ele foi trabalhar num lava rápido e uma família o acolheu e ele conseguiu voltar a estudar, por exemplo, e hoje ele é um advogado formado, tirou a OAB, inclusive, antes mesmo de se formar. Então, como é possível? Gente, Deus cuida da gente, né? E se a gente se coloca nas mãos dele e persevera e vai atrás das soluções, a gente consegue conquistar. Então, tem história de superação, tem gente falando de dislexia, por exemplo, que é uma condição que a gente acha que, puxa, a pessoa disléxica demora mais para aprender, eu não vou conseguir nada na vida. Não, vai. A gente entrevistou um rapaz que tem um canal no YouTube sobre esse tema, e ele mesmo já é pós-graduado, é palestrante, tudo mais, e tem dislexia. Então, a gente mostra algumas condições que fazem a pessoa se desenvolver, sim. Basta ela querer e correr atrás. E são diversas histórias. Tem história de superação de câncer também. Enfim, são muitas histórias, porque a gente vê que cada uma delas ensina algo para a gente. O aprendizado nunca cessa. E uma coisa que você passou na sua vida, Lucas, pode servir de aprendizado para mim e vice-versa. Então, identidade é isso. Vem trazer essas histórias aí para nos inspirar e para nos ensinar também. Acho que é muito legal também esse novo desafio de você estar ali em contato, conversando, você aprendendo, mas também compartilhando com o pessoal de casa, né? Ensinando também, levando conhecimento também, né? Sim, justamente. Cada um que está em casa vai poder aprender com cada uma dessas histórias. Tem uma história, por exemplo, de uma brasileira que está como voluntária lá na Ucrânia, nesse período todo de guerra. Então, se você quiser fazer parte aí de um voluntariado lá na Ucrânia, tem como você ajudar, tem como você fazer parte indo para lá ou ficando aqui. A gente vai conversar com essa moça voluntária num dos programas, você vai poder ver. Então, com certeza, cada telespectador vai ter muito a aprender e a contribuir também. Então, a partir de hoje, começa esse novo desafio então, né, Gabi? Começa esse novo desafio hoje, às 23h30 e 11h30 da noite. Meio tarde? É meio tarde, gente. Mas fica também lá no YouTube da Novo Tempo. A gente tem uma playlist do Identidade. Então, se você perdeu algum programa, quer assistir no melhor horário que seja conveniente para você, é só lá no YouTube da TV que você vai encontrar. E acredito que histórias você também deve ser super apaixonada. Poder ter o contato com o pessoal
estar ali conversando com eles, né? Com certeza. E às vezes até pessoas que a gente está acostumado a ver aqui na Novo Tempo mesmo, que a gente não sabe a história de vida, como que ela veio parar aqui, ou como que ela entrou para a igreja adventista. A gente vai poder trazer também essas novidades, inclusive de quem já é um rostinho conhecido. A gente vai entrevistar pessoas, assim, conhecidas do público e pessoas desconhecidas também, porque cada ser humano tem o seu valor e tem a sua história e pode ensinar muito. Então, são vários tipos aí que a gente vai apresentar no Identidade. Convite super feito, estamos aqui então com a apresentadora. A gente viu um teaser agora, realmente aquele gostinho de quero mais, então começa hoje, o convite já foi feito, já coloca aí na sua agenda para estar acompanhando. E Gabi, eu quero desejar essa boa estreia para você, estou super feliz, sou super fã, que Deus abençoe bastante esse novo ministério, esse novo desafio, que eu sei que você vai mandar super bem. Conte sempre com a gente, tá bom? Parabéns. Valeu, Luquinhas. Obrigada pelo espaço aqui para divulgar também, viu? Tá certo. Bom restante de programa. Obrigado. Até uma próxima. Vou estar de olho, tá bom? Tá bom. A gente vai até comentando. Mais. Tchau. Tchau. Gabizinha aqui demais. Olha legal, só. né? Eu gosto bastante de histórias. Sempre falo, gosto de trazer aqui, conversar e o Identidade tem bastante disso. Então, conversando com a Gabi até nos bastidores, é cada coisa que a gente acaba aprendendo. Eu sou apaixonado, fascinado em poder escutar, ouvir, perguntar e depois também poder compartilhar com o pessoal de casa. Identidade tá aí. Compartilho desse gosto, viu, Lucas? E para além do trabalho, tá? Porque quando eu encosto com uma pessoa, né, e vou conhecer a pessoa assim no primeiro momento, geralmente eu faço uma entrevista, né? Sim, isso acontece. Eu senti muito um sim, assim, muito forte, assim, um sim. Dificilmente você vai sair como um estranho para sua N. Você vai ficar tranquilo, vai conversar, ela vai perguntar, é isso. Flui. E eu admiro muito isso, eu admiro demais isso, quero dizer. Eu não forço, é sério, eu juro. Quando eu natural. vejo, você me desculpa, tá? Você desculpa que é a força da profissão. Mas geralmente a pessoa gosta, porque pessoas gostam de compartilhar, é muito legal, né? E por falar em compartilhar, o nosso telespectador está compartilhando com a gente nesse momento muitas dúvidas sobre o INSS. Nós estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que é especialista em Direito Previdenciário, Dr. Davi, que vai responder mais perguntas do nosso telespectador. Então, senhora diretora, pode colocar no ar aqui para a gente a próxima interação? Anônimo, e a pergunta é a seguinte, ó, doutor. No caso de uma pessoa que é MEI e depois passa a ser assalariado, compensa manter o cadastro MEI pagando o DAS? Vai somar para o valor da aposentadoria? Vamos lá. Boa pergunta. Boa pergunta. MEI e assalariado. Tanto o empresário autônomo, o MEI, o contribuinte individual, facultativo, ele é considerado como período, né, contributivo para fins de aposentadoria ou de benefício. Tá? O que precisa observar é a forma da alíquota que é feito o recolhimento, tá? E ver necessariamente o quanto vai afetar na base de cálculo do benefício, de um benefício. Então, tudo isso tem que ser estudado também, não adianta sair de uma forma de recolhimento para outra sem entender os recolhimentos antigos, né? E a data que vai se aposentar, enxergar o cenário total para poder ter a certeza nos recolhimentos, para não ficar perdido ali nos recolhimentos, né? Para ver se efetivamente vai ter um resultado positivo, né, para esse contribuinte. Mas soma, né, doutor? O meu INSS como CLT e mais o recolhimento MEI, isso soma positivamente? Depende da forma de recolhimento, a alíquota que faz o recolhimento. Tudo depende. Tudo depende. O direito depende. Muitos fatores. Direito não é ciência exata. Ai, gente, eu queria sair daqui com uma cópia, né? Mas o que é parece que interessante, não... o que é importante, né, frisar, é o planejamento. Uhum. Entender como funcionou a sua vida, como está, o que pode favorecer, né, dentro daquele cenário, o que você almeja, qual é o seu desejo. Não adianta simplesmente, estou recolhendo, vou aposentar. É um tiro no escuro. Então, usando esse ditado popular, mas é mesmo. Então, sempre tem que estar com o pé no chão, aquela questão da prudência, identificar os documentos certos, armazenar os documentos certos no momento certo, para chegada da aposentadoria, está tudo organizado e você vai aposentar de forma tranquila, sem incidentes. Nós temos, infelizmente, casos no escritório de 5, 6, 7 anos na justiça para demonstrar um direito. Então, não permita que aconteça com você isso. Então, se precaveja, né? Estude o seu caso, analise os documentos, converse com um profissional
Estou entendendo essa mensagem. Para não cometer erros desnecessários. Mas a gente consegue isso numa consulta jurídica, por exemplo? Consegue. Numa consulta é possível a gente... Na verdade, o profissional pede um prazo para analisar, porque são muitos documentos. Tá. Como é importante essa questão de se preparar, principalmente nesse tema? Tu entendeu bastante essa questão de documentos, tu não deixar para a última hora, uma hora vai chegar, uma hora eu resolvo. Não, realmente se preparar. Preparar ao longo da vida. Você Exato. tem tempo longo para se preparar. Você vai deixar para a última hora? Né? A gente tem, infelizmente, uma educação de deixar para a última hora. Eu falo a gente porque eu me incluo nisso também. É Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Então, é legal que o pessoal de casa também estão comentando bastante sobre isso daí, participando. Espero que você de casa também se preparou e mandou interação pra gente. Aliás, tem bastante, dá tempo ainda, participe com a gente. Eu sei que tem mais gente que mandou pergunta, quer saber um pouco mais sobre esse tema, então já pode colocar na tela pra gente trazer aqui pra nossa conversa. A Sônia mandou mensagem, obrigado por participar com a gente. Ela falou o seguinte, eu tenho 57 anos e não tenho nem 5 anos de contribuição com o INSS. Tenho 4 hérnias de disco. Tem algum meio do INSS para aposentar? Sim, tem. O importante é ele manter os recolhimentos, manter o vínculo com o INSS, não romper, e pleitear aí um benefício não programável, que seria um auxílio-doença, um benefício por incapacidade, ou pode até conceder aposentadoria, eventualmente, diante de um cenário que o médico vai constatar através de um laudo médico e a perícia médica. Então, é possível sim. Tá? Ele é um contribuinte do INSS. Então, ele pode sim ser contemplado com benefício. Doutor, até quando durar aquela debilidade. E como que a pessoa pode conseguir contribuir se não trabalha com carteira assinada? O que ela faz? Aonde ela vai? Então, é possível hoje. O INSS está totalmente digitalizado. Você tem um site, um aplicativo também, o Meu INSS, onde você pode acessar os seus dados, as suas relações previdenciárias. É importante também, acesse o seu CNIS, que é o cadastro social, verifica lá as informações, se está tudo certo, se consta todos os seus vínculos, o salário, eventualmente tem outros códigos. Agora, se você quer fazer o recolhimento previdenciário de forma de contribuinte individual, facultativo, também tem uma área onde você pode gerar o carnê. Interessante é ter uma orientação jurídica, porque você pode errar na alíquota. Tá? E dependendo da alíquota de recolhimento, não terá direito a todos os benefícios, por aposentadoria. Pode ter benefício só auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas não tem direito à aposentadoria por tempo. Se estiver na transição. Então, depende do cenário também e deve ser analisado com cuidado. Tá? Estude bem, nós temos informações, muitas informações na internet, no site, nós temos no próprio site do INSS informações. Estude, pesquise, consulte um profissional, um advogado, que vai te orientar da melhor forma para você conseguir o melhor benefício. Muito bom. Dá tempo de mais uma participação? O programa chegando ao fim, eu acho que dá tempo de mais uma, então pode colocar na telinha. O Hélio, que fala de Vinhedo, aqui em São Paulo. E aí, Hélio, tudo bem? Ele está falando, boa tarde. Com quantos anos de trabalho o deficiente físico pode se aposentar? Olha, é uma pergunta muito aberta para responder. A gente precisa analisar necessariamente qual que é a deficiência dele, eventualmente ele tem que contribuir, tá, para ter algum benefício, como foi dito antes, mas precisaria necessariamente analisar o contexto de saúde dele. Tá, eu não sou médico, sou advogado. Então, qual o cenário que pode favorecer ele para uma aposentadoria? Seja por invalidez, seja que momento que ele está, antes da reforma, pós-reforma. Então, todo esse cenário precisa ser estudado, ainda mais com essa dinâmica de pré-reforma e pós-reforma. Então, tudo isso precisa ser analisado com cuidado e depende da situação de cada um. Então, seria imprudente também responder se pode ou não pode, se vai ou não vai, sendo que envolve uma doença. Ser analisada essa questão de saúde e qual a real condição dele. Por isso a importância da consultoria jurídica, procurar um profissional para entender isso daí. Dá tempo de mais uma, Lucas? Acho que tem mais participação, sim. Pode colocar na tela para a gente poder trazer também mais uma questão aqui. Quem mandou foi a Maria. Ela falou o seguinte, gostaria de saber sobre o BPC, o direito para pessoas deficientes e idosos, a partir dos 65 anos. Tá, esse é o benefício de prestação continuada, o LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Tá? A verba não sai da Previdência, ela vem do governo federal. Tá? Então, é para quem
nesse caso ela tem 65 anos, ela ou ele, não me recordo, tem 65 anos. Tá, a idade comprovada para pleitear o benefício. Lembrando que tem o requisito miserabilidade. Então, tem que se enquadrar numa renda muito baixa, né, para solicitar o benefício, que é 1/4 do salário mínimo vigente. Então, tem todos esses requisitos para solicitar o benefício, né? Não é fácil para ser demonstrado. Esse benefício também abrange quem possui deficiência, tá? Esse benefício não é previdenciário, então você nunca recolheu para o INSS, tá? Mas você atinge os requisitos para esse benefício assistencial, lembrando que é assistencial, não é previdenciário, idade ou doença, tá? E o requisito miserabilidade, você pode pleitear sim, e é na plataforma do INSS, tá? Então, foi uma questão de dinâmica, creio, para um portal já estava pronto, né? Então coloca esse benefício ali para atender a população que necessita. 1/4 do salário mínimo é o que a pessoa receberia ou ela tem que a renda per capita familiar, a soma da renda ali, precisa dar em 1/4 de salário mínimo. Que é para poder comprovar essa miserabilidade. Comprovar a miserabilidade. Lembrando que o assistente nesse... social necessariamente vai até o local, o ambiente familiar, analisa o que foi declarado, né? Precisa necessariamente estar inscrito no cadastro único, né, que é um cadastro social dos benefícios, Auxílio Brasil, todos os benefícios são cadastrados, a família necessariamente precisa estar cadastrada nesse cadastro do governo federal para pleitear o benefício, tá? É requisito. Muito bom. Doutor Davi, a gente gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença, de vir aqui esclarecer essas dúvidas, ensinar um pouquinho sobre o direito previdenciário e nos alertar para a importância de cuidar com essas questões. Obrigada. Poxa, eu agradeço a atenção, agradeço a todos que estão nos assistindo. Lembre-se, sempre pensar em organizar, pensar no futuro, não deixe para a última hora aqui, para não ser surpreendido. Tá, obrigado de verdade por participar do nosso convite. Inclusive, agradecer o pessoal de casa que participou e muito. Muitas questões. Espero que vocês tenham gostado bastante do programa de hoje. Mas, em seguida, vem aí o Vídeo Saúde. Vem ela. Saber o que tem por hoje. Teru, boa tarde para você. Tá chegando. Teru tá se ajeitando lá para conversar com a gente. Acho que agora... Acho que agora ele está... meu roteiro ali para falar para vocês tudo de cabeça. Hoje, Vida e Saúde vai tratar de 2 assuntos super importantes aqui, Suzane e Lucas. Eu não sei se vocês conhecem a campanha do Março Lilás e Azul, onde nós vamos hoje apresentar aqui para o público do Vida e Saúde, que é o combate ao câncer do colo de útero e também o combate ao câncer de colo retal. Muito importante, a gente vai falar sobre estilo de vida aqui no combate a esses 2 problemas de saúde. A gente vai ter também exercício físico e conversa aqui com a nova apresentadora. Já vi que vocês trouxeram aí no Entre Família a nova apresentadora do Identidade. Tudo isso aqui. Olha, Teru, agora a gente já pode falar de exercício. Agora eu estou nesse mood, estou sabendo deste assunto. E tem sido muito gostoso, confesso que não era e nunca foi minha praia, mas é muito legal. Acho que um fala, o outro fala, e a gente vai realmente aprendendo a gostar desse universo. Então, hoje o programa realmente traz um elemento que faz parte da minha vida agora. Que bom, que bom. Adepta. Lucas, acho que a gente merece, salva de palmas para ela. Viu? Merece demais. Bem-vinda ao clube para nunca mais sair, Suzy. Ai, que assim seja. Amém. Bom programa para você, viu? Obrigada, beijo, Teru. Tchau, tchau. E a Teru é bem dessas, né? Super animadas. Ela mora no mesmo condomínio que eu moro e logo de manhã cedinho já tá treinando e tudo. Que é bem você falou, um vai conversando, falando, você, poxa, eu acho que eu vou entrar também nesse mesmo time aí. Por que não? Vou dar uma chance, Tem uma hora que pica, assim, vai, né? O bichinho pica. Olha só, Lucas, amanhã a gente vai falar cuidado com os dentes na infância. É um tema que eu particularmente gosto. Não só por ser mãe hoje e ter esse olhar, esse cuidado voltado para a saúde bucal do meu filho, mas o quanto isso já me afetou na vida adulta por conta de cuidados que não foram feitos na infância. E não é por conta dos pais, é negligência da gente mesmo, que acaba não cuidando. Também, né, tinha muita falta de informação naquela época. E quem me acompanha no Entre Família sabe que uma dessas sofrências, eu compartilhei com você aí de casa, né? Então...
é muito importante a gente cuidar isso na infância, né, Lucas? Você cuidava bem dos seus quando era menor? Sim, não, mas meus pais sempre alertaram bastante quanto a isso. Minha mãe com os cuidados, indo ao dentista, isso continua até hoje, indo bastante. Lembro que eu ia de boa no dentista. Eu lembro que tinha uns amiguinhos que não gostavam, eu sempre fui de boa. Eu nunca reclamei muito, sempre fui tranquilo. Mas foi até bom que eu continuei e tudo, depois cuidando. Teve uma época que eu precisei usar o aparelho por um certo momento, a Suza chegava aqui sempre, tem um dentista depois. Não, aqui. essa fase... Ela falava, você faz dentista todos os dias. Eu falei, não, quase. Nunca podia combinar nada com o Lucas, porque, eu tenho dentista. Eu, gente, mas que tanto que você vai no dentista toda hora? Então, comigo foi super tranquilo. Meus pais, desde pequenininho, sempre alertando bastante quanto a isso. Sempre falou, escovar os dentes, já almoçou, fio dental também, tudo. Então, isso eu cresci, então foi tranquilo pra mim. E agora, essa eu vou continuar, lógico, com os meus filhos, né? Isso aí. Então, amanhã vamos falar sobre esse assunto aqui no Entre Família. Eu te espero às 2h30 da tarde, tá bom? Beijo, obrigada pela audiência, tchau. E eu te espero às 6 da tarde, som na tela, hein? É verdade.